Porque a igreja, ela nasce, ela nasce no berço, né, do judaísmo, dando a entender que há sim uma continuidade, com uma grande diferença, que as portas são abertas para os gentios. Como Paulo vai nos ensinar lá em Efésios, o muro foi derrubado. O muro que separava judeus e gentios foi derrubado graças ao Evangelho, graças a Cristo Jesus. Então agora nós somos um povo só, não somos duas raças, né? Judeus e gentios, mas agora um povo só. Então você pode ter dois caminhos a serem perseguidos. O primeiro, distinguindo Israel da igreja. Outro, dizendo que a igreja é uma continuidade de Israel, só que é o novo Israel, o Israel espiritual. O que importa dizer aqui é que nem Israel sozinho, nem a igreja sozinha é o reino de Deus. O reino de Deus é igual a Israel mais a igreja. Entenderam? Então, veja, reino de Deus. Quem é que compõe, o que compõe o reino de Deus? Israel, o povo de Israel, o povo eleito, né? O remanescente fiel, ou seja, não são todos os israelitas, o remanescente fiel, mais a igreja, correspondem ao reino de Deus. Tá? Então, nós temos essas duas teorias, tá, Davi? A primeira, em que a distinção entre Israel, Velho Pacto, Velho Testamento, e Igreja, Novo Pacto, Novo Testamento. E aqueles que dizem, há um vínculo, há uma continuidade, vez que a igreja surge do judaísmo. Jesus foi judeu, né? Obviamente, Paulo também foi judeu e é tido como segundo fundador do cristianismo. Então, a igreja, embora mistério de Deus, é, na verdade, o novo Israel de Deus que cumpre a missão que Israel como povo, como nação sacerdotal, falhou. Tá ok? Então a igreja hoje tem essa missão de ser canal de bênçãos para as nações. Por isso que nós somos ordenados a pregar o evangelho por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para isso, nós somos capacitados por Deus, para que essa missão seja cumprida e o nome de Deus seja glorificado através de uma igreja edificada. Pois bem, tendo dito isso, né, voltemos então a nossa atenção para os dons espirituais como nós estamos tratando. Os dons, portanto, não foram dados para que indivíduos, né, para que pessoas possam se vangloriar de serem poderosamente capacitadas por Deus, como nós encontramos, infelizmente, alguns exemplos no nosso mundo da igreja evangélica hoje. Né? Pessoas que, tendo sido capacitadas por Deus para determinados dons, e nós vamos, é uma redundância, mas vocês vão entender por que a gente está dizendo isso, dons carismáticos, no sentido de dons de sinais. Né? Então, entram aí o dom de línguas, curas, profecias. Algumas pessoas acabam se vangloriando, se envaidecendo com esse dom concedido por Deus e perdem o foco do propósito do dom espiritual na igreja. O dom não foi dado, não foi concedido por Deus para que pessoas se vangloriassem. O dom foi dado para que a igreja seja edificada e o nome de Deus seja glorificado. Aí você vai dizer, então, mas por que Deus dá dons a essas pessoas? Né? Por que é que Deus dá dons, por exemplo, a pessoas que têm um péssimo testemunho, mas você vê que existe essa capacidade, essa capacitação especial do Espírito de Deus? Em primeiro lugar, nós temos que considerar que a pessoa dotada de dom não significa que seja uma pessoa espiritual. O exemplo está em toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os coríntios eram uma igreja rica em dons, riquíssima em dons. Mas se vocês estudarem de forma pormenorizada, detalhada, né, a conduta dos coríntios, vocês vão perceber que eles foram objeto de muita crítica, muita advertência da parte de Paulo. Porque eram
como crianças espirituais, né? Então, o fato de ter dom não significa que se tem espiritualidade, né? Como eu disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Se, por exemplo, as pessoas que têm dons de sinais, né? O que eu acabei de dizer, mas não manifestam o amor de Deus, não servem para nada, né? Não é assim que ele começa, 1 Coríntios capítulo 13? Mesmo que eu falar todas as línguas dos homens, dos anjos, mas se eu não tiver amor, sou como sino que tine. Não está se negando aqui que a pessoa tenha ou não tenha esse dom. Está se dizendo que ela não exerce, não manifesta o amor de Deus. Tá? Então, ter dom, por ter dom, não significa que a pessoa é espiritual. Sim, alguém quer falar? Sim. Solange. Oi, Solange. Eu entendo, já estudei isso algumas vezes, mas não fica meio, como é que fala? Divergente uma pessoa ter dons de Deus e não Uhum. espiritualidade? Sim. Porque se a gente tem que buscar os dons, a gente tem que tentar chegar ali como é que eu vou dizer, mais próximo da personalidade de Deus. A vida da gente é buscar isso, né? Uhum. Então, eu entendo que talvez o dom seja uma manifestação, não do esforço próprio, né? Mas do nosso Uhum. desejo de buscar isso. Eu Eu acho entendo. que é um contraste, né? Parece uma contradição, né, Solange? A Isso. pessoa ter um dom, né, e não ser tida como espiritual ou como crente. Mas é uma realidade. Por que é uma realidade? Se nós voltarmos para o Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus está ensinando acerca do ser discípulo, ou de ser cidadão do reino dos céus, nós vamos encontrar lá no capítulo 7 de Mateus, no seu Sermão da Montanha, o seguinte, eu vou ler para vocês, a partir do versículo de número 15, tá? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou seja, são gente que estão que está no nosso meio, tá? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão, ou seja, pelo testemunho. Versículo 21, prestem atenção. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, veja, isso evidencia ou aparenta uma espiritualidade. Está chamando Jesus de Senhor, Kyrios. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, né? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Isso é dom. Não profetizamos em teu nome. Profetizaram em nome de Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Veja, eles fizeram isso em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, fizeram milagres em nome de Jesus, eles fizeram, né, se apresentaram como servos de Deus, e Jesus vai responder o que naquele grande dia, dentro desse contexto de fazer a vontade de Deus. Então eu lhes direi claramente, é Jesus quem está dizendo, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, Percebe? Por que é que Deus concede esse dom para essas pessoas? É uma prova da sua misericórdia. Por que é que Deus separou Judas Iscariotes para ser um dos 12, sabendo Deus que Judas haveria de trair o seu filho?
Judas Iscariotes jamais vai poder dizer diante do trono branco que nunca teve oportunidade para se arrepender. Ele esteve 3 anos aos pés de Jesus. Tais pessoas que recebem essas capacitações espirituais, elas não podem jamais dizer que nunca tiveram uma oportunidade para fielmente, de forma verdadeira, servir a Deus. Mas optaram pelo mau caminho, como Balaão. Você conhece a história de Balaão, lá no Antigo Testamento. Quando Balaque, o rei que queria destruir Israel, sabia que existia um profeta que não era de Israel, né? Balaão era um gentil, um pagão, mas que de uma maneira muito especial, Balaão tinha um contato com Deus de Israel. E Balaque quis contratar Balaão para que Balaão pudesse amaldiçoar Israel. Balaão foi advertido por Deus, você não vai fazer, você vai lá, mas você não vai amaldiçoar Israel. E Balaão, se você ver lá, está lá, né, em Números, Balaão está ali contente, vamos assim dizer, satisfeito com a situação, porque ele iria ganhar dinheiro em cima daquilo. Deus falou com ele, havia falado com ele, ele sabia o que tinha que fazer, né? Mas ele tinha Balaque, o rei, na mão dele. Ok? E quando há oportunidade, ao invés de ele amaldiçoar, está do lado de Balaque, ele vê todo o arraial de Israel, né, de um ponto privilegiado, ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Aí Balaque fica louco da vida. Aí Balaão fala assim, não, eu não posso fazer aquilo que Deus não está me mandando fazer. Aí então vamos para o outro lado, no fundo lá do campo, lá, e você vê Israel, a ponta de Israel, do arraial de Israel. Dali você amaldiçoa Israel. Aí ele vai do outro lado e vai abençoar de novo. Né? Porque ele sabe que ele não pode desobedecer a Deus. Ele é um profeta pagão. Pagão. Mas ele tem um contato com Deus. Tá? Aí Balaque fica totalmente consternado. Né? Porque havia contratado aquele profeta para amaldiçoar Israel. Bom, Balaão não pôde amaldiçoar, mas ele deu uma dica, uma pista para Balaque para destruir moralmente Israel. Através do quê? Do sexo. Mande mulheres estrangeiras para Israel. Percebe? Mande mulheres estrangeiras. Aí houve prostituição, adultério e outras coisas mais. E ele conseguiu, pelo outro lado, por um outro meio, amaldiçoar Israel. Tanto é que o nome dele surge no Apocalipse. Né? O nome de Balaão vai surgir no Apocalipse como gente que faz coisa contra a vontade de Deus. Então, como é que Deus vai usar Balaão? Né? No caso de Balaão, Deus usou até mesmo um animal, uma mula. Se vocês conhecem a história. Né? Então, veja, o fato de ter uma capacitação espiritual não indica espiritualidade. Não indica que a pessoa é crente. Tá? A pessoa está tendo nas suas mãos um grande privilégio, mas ela não sabe, ou não está sabendo, ou não soube utilizar. É o caso de Mateus, capítulo 6, 7, que nós acabamos de ler. Né? Expulsaram demônios em nome de Jesus, fizeram milagres em nome de Jesus, né? Profetizaram em nome de Jesus, e quando chegaram na frente, vão chegar na frente do trono branco, Jesus vai dizer, eu não os conheço. Percebe? Então, assim, por que é que então, certas pessoas recebem essa capacitação? Como sinal de misericórdia de Deus para essas pessoas e também para que os verdadeiros crentes se levantem. Né? É interessante que Paulo vai dizer isso aos coríntios. Né? Ele vai dizer aos coríntios que é até necessário que haja entre nós, né, entre a igreja, heresias. Né? No capítulo 3, ele fala sobre essa questão das heresias. Né? Ele fala que nós precisamos tomar cuidado, veja, o versículo 16, se vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, ele está dizendo isso aos coríntios, que estão tendo um monte de problemas.
né? Então, veja, tem dois aspectos aqui. O primeiro é que a pessoa pode ser capacitada, mas não vai ser reconhecida como filho ou filha de Deus no grande dia final. O segundo é que a pessoa é capacitada, mas ela é imatura, totalmente imatura, que precisa buscar o crescimento espiritual, né? Então, Paulo, no caso aqui da igreja de Corinto, ele está falando a crianças imaturas, crianças espirituais, né? Vocês são templo do Espírito de Deus. E se você pegar essa declaração de Paulo com a declaração que Pedro fez lá na sua primeira carta, vocês vão entender o que significa ser nação sacerdotal. E a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, né? O de proclamar as glórias daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém que está querendo perguntar, Edson? É que Não sou eu mesmo. Sim. Então, pastor, eu acho que é só gostaria de complementar com uma pergunta, né? Uhum. Você comentou que as pessoas que recebem esses dons, elas não têm maturidade, né? Algumas, né? Uhum. Não, sim, exato, algumas, Uhum. exatamente. E aí eu já ouvi uma coisa que fala sobre a intenção do coração, né? Então, a intencionalidade do porquê você está usando aquele dom, vamos dizer assim, né? Que foi concedido por Deus, não é mérito próprio, né? E aí, eu queria entender assim, por exemplo, se não pode ser só uma questão de maturidade, mas de um coração que está se orgulhando, né? Um coração que está buscando mérito e não buscando servir, né? Que acho que seria o certo, não sei. Perfeito. Você chegou a um lugar, a um ponto, na eternidade passada, que a gente não tem como determinar, mas há um ponto lá atrás que deu origem ao mal. Ah, sim. Lúcifer. Lúcifer. É exatamente isso. Recebeu tanto privilégio, recebeu tanto prestígio. Era um querubim. Com certeza, era um querubim da guarda, poderoso. Não soube se utilizar, não soube conviver com esse prestígio. E Deus concedeu esse prestígio a um querubim que ele sabia que iria negá-lo. Percebe? O próprio Satanás é um exemplo de um ser dotado de poder, de capacitação, né? Mas que não é salvo. Deus concedeu esse poder a Satanás. Esse poder não veio da própria criatura Satanás. Foi o Senhor quem concedeu esse poder a Satanás, porque ele o criou. Mas ele o criou querubim, anjo perfeito, anjo bom. Né? Foi a decisão própria de Satanás que o fez se rebelar contra Deus. Ora, isso nós encontramos hoje também. Gente que recebe esse privilégio, esse prestígio, né, de ser capacitado por dons que Deus lhe concede, só que usa para o lado do mal. Né? Pior são aqueles que estão no nosso meio, né? Os falsos profetas, os falsos mestres. Né? Um exemplo muito claro, né, dessa questão tão bizarra, né? Eu me converti aos 20 anos de idade. Então, até os 20 anos de idade, eu transitava em outras religiões. Certo. Né? Então, eu ia no centro, por exemplo, né? E as pessoas ali conheciam a sua vida sem ter tido nenhum contato com você. Sabiam da sua história, né? Os médiums, né? Então, você fala, como é que sabe minha história? Como é que sabe o que eu estou sentindo? Como é que pode haver cura? Né? Há curas ali. Se não houvesse, não haveria tanta gente ali correndo atrás de centro espírita, enfim. Ocorrem coisas ali. Mas qual é a natureza desses sinais que ocorrem nesses lugares? Percebe? Então, você não pode se apegar aos sinais, aos poderes, aos milagres, para determinar que aquilo é de Deus. Tá? Você tem que ter um outro dom que a gente tem que levar em conta, que é chamado de
discernimento de espírito, que é aquele dom tão necessário à igreja do século XXI, que vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O mesmo sinal, né, de milagre, de cura, pode não ser de Deus. Não ser de Deus. Ah, mas curou, né, mas livrou. Pode não ser de Deus. Porque o propósito de Deus é um. O propósito do nosso inimigo é outro. O propósito do nosso inimigo é enganar para, no final, roubar, matar e destruir. Então ele vai fazer de tudo. E ele tem o poder para fazer isso. Pastor, Sim, pode falar. eu também, a minha mãe era espírita, né? E Uhum. ela levava a gente lá no centro e tal. E eu entendo, agora fica um pouquinho confusa. Para mim, a cura, ela vem de Deus, né? Sim. Então, Uhum. o senhor está dizendo que, por exemplo, o inimigo também pode curar? Pode, pode sim. Mas há uma diferença muito grande. A cura, entre aspas, promovida pelo diabo, visa o engano e a destruição. Tá? E não é destruição física, é destruição eterna. Tá? É por isso que você... Veja, a explicação, a prova, as evidências estão exatamente na multidão que acorre a esses terreiros, a esses centros espíritas, etc. Porque alguma coisa está acontecendo lá. É inegável. Porque há milhões de pessoas no budismo? Porque alguma coisa está acontecendo lá. Porque há milhões de pessoas no hinduísmo? Porque alguma coisa está acontecendo lá. O diabo, como nós vimos em demonologia, né, o diabo se disfarça em anjo de luz. E ele tem poder. Então, é ser muito inocente imaginar que ele não vai usar ou não tem o poder de tal modo que não consiga nos enganar. Claro que ele tem o poder, sim, e é usado para nos enganar. Qual é, portanto, a nossa arma? Não está apenas em Efésios capítulo 6, ali está o nosso equipamento. A nossa arma é a palavra de Deus. Percebe? Quando Jesus enfrenta Satanás no deserto, nas tentações, ele se utiliza do quê? Da palavra de Deus. Ele podia, num estalar de dedos, destruir aquele anjo caído para sempre, naquele deserto. Ele é Deus, ele podia ter feito isso, ó, num estalar de dedos, mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele está nos ensinando a nós hoje, na posteridade, como é que nós vamos lidar com os enganos de Satanás. E lembre-se que nos enganos de Satanás encontra-se também a questão do poder sobre o mundo, príncipe deste século. Como é que nós enfrentamos? Com a palavra de Deus. Né? Então é desse modo, portanto, que alimentamos, né, aquele dom que nós chamamos de dom do discernimento espiritual. Então vejam, com esses dados que eu passei, principalmente Mateus capítulo 7, né, que fala dos falsos profetas, né, dos falsos mestres, aqueles que profetizam em nome de Jesus, mas não têm Jesus no seu coração, aqueles que expulsam demônios em nome de Jesus, mas não têm Jesus no seu coração, aqueles que fazem milagres em nome de Jesus, mas não têm Jesus no seu coração, né, não têm o céu garantido, não vão entrar no reino dos céus. Pastor, Tá? tem uma Sim. pergunta. O senhor falou a respeito de uma história que uma pessoa contratou a outra para amaldiçoar uma nação. Uhum. Existem outros relatos disso no Velho Testamento? Isso era comum, esse tipo de prática, contratar uma pessoa para... Porque eu estou relacionando isso como se fosse hoje com uma coisa de macumbaria, feitiçaria. Sim. Tem uma coisa de relação, não tem? Com a Tem, situação sim. de hoje? Isso é muito antigo, né? Contratar feitiçaria, feitiços, né? Bruxos, feiticeiros, magos para amaldiçoar ou para fazer mal a outras pessoas. Isso é muito antigo,
muito antigo. As religiões pagãs, nas histórias das religiões pagãs, nós encontramos isso a rodo, né? Contratação de magos, feiticeiros e bruxos para que possam fazer, vou usar o termo de hoje, trabalhos contra, né? Nós vamos encontrar bastante disso. O texto que eu citei encontra-se em Números, capítulo 22. Então, Balaque manda chamar Balaão, né? Então, esse Balaque é um rei pagão e contrata um tal de Balaão, que é um profeta, para amaldiçoar Israel. Então, é uma prática antiga. Estamos falando aqui, talvez, do século 13 a.C., ou seja, estamos falando de algo que ocorreu mais de 3.000 anos atrás. E essa prática continua hoje nas religiões afro-brasileiras, né? Se você quer ver, por exemplo, uma coisa que é aterrorizante no nosso meio, é aquilo que hoje, de forma aterrorizante, aberradora, se chama de oração contrária. É o mesmo espírito, né? Não cabe isso na igreja. Não cabe isso no meio evangélico. Mas você está vendo isso aí. Oração contrária. Uma vez eu estava andando pela calçada, vi duas irmãs de coquezinho conversando, mas estavam ali meio, né, alteradas, e uma disse à outra: Deus há de me dar uma profecia contra fulana. Como assim? Deus há de me dar uma profecia contra fulana? Percebe? Então, é complexo esse mundo espiritual, né? Não é como o mundo matemático, que 1 mais 1 igual a 2, mas as evidências que nós encontramos nas Escrituras, né? Ou o que as Escrituras estão nos revelando, mostram-nos que a única maneira de nós distinguirmos essas pessoas no nosso meio são os seus frutos, o seu testemunho. O cara pode dizer ali do púlpito toda a sua história de vida. Pode falar tudo sobre você, mas veja o seu testemunho de vida. Aquela pessoa pode chegar e orar por você e você ser curado de um mal terrível, mas olha o falso e quem é o verdadeiro. E naquele dia, o Deus que conhece todas as intenções, as mais secretas, dirá a aqueles que estarão à sua esquerda: nunca os conheci, no sentido de nunca os aceitei. Embora pregassem, profetizassem, exorcizassem e fizessem milagres em nome de Jesus. Estão entendendo? Qual é o cuidado que nós temos que ter, então? É esse que nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus. Esse é o nosso cuidado. Como é que nós não vamos ser enredados pelos mentirosos, pelos falsos profetas? Estudando a palavra de Deus. Coisa que o povo evangélico hoje não faz. Não faz. Se debruçar nas Escrituras e buscar a verdade de Deus e não a verdade do homem. Tá? Então, marquem isso. O fato de uma pessoa manifestar um dom espiritual não significa que ela é crente, que ela é espiritual. Sim, Davi? Pastor, eu vou fazer um comentário. O que impressiona, assim, que deixa dúvida é por que Deus dá o dom para essas pessoas, né? Se elas não têm uma vida espiritual, né? Se lá na frente elas poderão até ouvir essa advertência de Mateus 7, por que Deus dá o dom para essas pessoas? Mas eu queria fazer um outro comentário. Inclusive, eu comprei o livro que o pastor recomendou, dos dons espirituais, né? Muito bom. Agora, o que eu queria contar é uma coisa assim, uma experiência pessoal, e é super rápido mesmo. Quando eu era jovem, eu busquei muito essa questão dos dons, né? E eu achava que eu tinha problemas porque eu não recebia esses dons, né?
E eu lembro que eu cheguei até aí num profeta, à época, eu era muito jovem, muito iniciante, né? E ele falou para mim assim, ajoelha aí e fica falando, glória, 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 glória. E eu cheguei a fazer isso, pastor, inocente, Sim. né? Muito Sim. inocente e tal. Me ajoelhei e fiquei lá, como uma igrejinha que ele tinha pequena, né? Uhum. E eu fiquei falando, falando, falando e não aconteceu nada, né? Quando terminou, ele falou para mim, olha, vai na tua casa você continua fazendo, 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 e não aconteceu nada. E a outra experiência que eu tive, eu fui numa dessas vigílias pentecostais e um grupo de pessoas super pentecostais, né, fizeram uma roda e eu fiquei no meio, né? Fiquei no meio da roda. E todo mundo colocando a mão sobre mim e dizendo, batiza, Senhor, e faz, e faz, e faz, e faz. E não aconteceu nada, né? E ao passo que eles chegavam em outros, e só deles levantar a mão assim, as pessoas já caíam, né? Hoje, eu dou graças a Deus, porque nada disso aconteceu comigo. Esse é o meu comentário. Amém. Bom, como nós já lemos em 1 Coríntios 12, o Espírito de Deus concede os dons de forma soberana a quem Ele quer, né? Não somos nós que queremos e nós que distribuímos, é o Espírito de Deus. Então, alguns receberão dons de sinais e outros não. Mas o fato é que todos nós receberemos ao menos um dom. Agora, a pergunta inicial, por que é que Deus concede esses dons, né, a pessoas que não o seguirão? Né? Você se lembra de Judas Iscariotes, obviamente, já citei. Né? Quando Jesus separa 72 discípulos para eles irem de aldeia em aldeia pelas tribos de Israel para pregar, né? Obviamente ele estava no meio, obviamente ele estava envolvido, Judas Iscariotes estava envolvido. Né? E aí quando esses 72 eles voltam, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, dentre esses 72, quem é que estava no meio? Judas. Ou seja, ele viu tudo. E participou de tudo também, porque estava com Jesus, era um dos apóstolos, mas ele era o filho da perdição. Então, veja, nós podemos pensar que tais pessoas recebem essas capacitações, primeiro, como uma maneira da manifestação da misericórdia de Deus. Deus está dando uma chance para essa pessoa. Você está recebendo um privilégio que outras não estão recebendo e deveria se arrepender do seu pecado. Né? Vejam a história de Moisés. É claro que Moisés está no céu, está muito claro isso para nós. No Monte da Transfiguração, ele se apresenta para Jesus juntamente com Elias. É claro que ele está nos céus. Moisés está nos braços de Deus, sim. Mas ele foi proibido de entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele falhou. Falhou em que sentido? Deus deu uma ordem para ele, Deus havia dado uma capacitação a ele, capacitado ele para ser líder. Ele era um homem totalmente cheio do Espírito de Deus. Mas na hora H, né, cansado, obviamente, estressado com aquele povo que não era fácil, ele falhou. Ele quis que a glória daquele milagre da água, da rocha vir água, brotar água, fosse dele, Moisés, e não de Deus. Ele quis que a glória fosse dele, homem, Moisés. Então Deus disse, você não vai entrar na terra prometida. Você não podia falhar. Eu te dei tudo. Eu te capacitei. Te dei dons. Te dei a liderança. Você não podia falhar. Percebe? Então é uma grande responsabilidade isso, e a prova da misericórdia de Deus para conosco, porque quem somos nós para recebermos o dom de Deus? Nós não temos mérito nenhum. Eu tenho esse dom porque eu mereço. Não, de forma nenhuma.
E exatamente porque eu não mereço, eu tenho que prezar, eu tenho que valorizar isso, né? De forma que seja o nome de Deus glorificado e não o meu. Que, infelizmente, é o que não está acontecendo aí. Você já deve ter assistido aí alguns cultos pela televisão de você ficar aterrorizado do pregador se posicionar como se fosse Deus, ou se fosse um ser super especial. Tá na televisão, vocês podem ver, etc e tal, né? O apóstolo vaqueiro lá, né? Ele chega no momento ali e tá falando de exorcismo e ele diz assim, eu adoro fazer isso. Ou seja, expulsar demônios. Eu adoro. Por que ele adora fazer isso? Vaidade, né? Porque, entre aspas, os demônios estão se submetendo a ele. Percebe? Isso vai ser cobrado lá na frente. O cara não tem nem ideia do que está esperando por ele lá na frente. Vai ser cobrado. Né? Total, se ele não se arrepender, ele não vai ter tempo de se arrepender no trono branco. Então, é uma grande responsabilidade essa de recebermos dons espirituais. Nós temos que descobrir quais são essas capacitações que o Senhor soberanamente nos concedeu. Saber que nós não temos nenhum mérito para receber qualquer dom. Mas Ele, na sua misericórdia, de forma graciosa, nos concede dons. É um presente precioso de Deus, que nós não podemos negligenciar. Então, alguns recebem e fazem mau uso. Outros recebem e guardam para si. Lembra da parábola dos talentos? Lembra? Pode ser aplicado aqui. Receberam e naquele grande dia o Senhor vai dizer, escuta, o que você fez com aquele presente que eu lhe dei? Com aquela capacitação que concedi através do meu Santo Espírito. Ah, Senhor, eu guardei porque era tão precioso que eu guardei para mim, né? Eu sabia que um dia o Senhor iria me cobrar e está aqui nas suas mãos. Percebe? Pois bem, voltando então às questões dos dons espirituais, espero que tenham entendido, né? O fato de manifestar um dom não significa espiritualidade. A carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios é prova disso. É prova do começo ao fim. Vocês estão diante de uma igreja rica em dons, riquíssima em dons, mas totalmente imatura, né? Totalmente imatura. Não estou dizendo que são todos, né? Obviamente não. Mas Paulo está advertindo uma igreja toda e que eles estavam agindo mal. Né? Acertavam em algumas coisas e outras coisas erravam redondamente, embora fossem ricos em dons. Tá? Bom, voltando então. Então, o derramamento desses dons, agora eu vou falar sobre Mateus 16, 18, se vocês puderem abrir, Mateus 16, 18, nós temos... Está aqui, eu lhe digo que você é Pedro, está falando para o apóstolo Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Então, a igreja é edificada para arrebentar as portas do inferno. Esta é a ideia do texto aqui. Né? Sabe quando a polícia derruba a porta da casa de um bandido? Né, arromba a porta da casa de um bandido, essa é a ideia. A igreja tem essa autoridade de arrebentar as portas do inferno. É nesse sentido aqui. E como? Como fará isso? Sendo capacitada pelo próprio Deus, através do seu Santo Espírito. Então, nós encontramos isso. O derramamento desses dons para toda a igreja, né, marca, isso aí quem fala é um teólogo chamado Ferguson, né? Sinclair Ferguson, ele vai dizer o seguinte, o derramamento desses dons do Espírito marca a ruína dos inimigos de Cristo e o início da igreja. Então nós temos essa autoridade, esse poder de chutar o pau da barraca do inferno.
né? Claro que não pelas nossas próprias forças, mas pelo Espírito de Deus. Tá? Aí ele vai continuar. Os dons do Espírito são dados para equipar o povo de Deus e capacitá-lo a colocar em evidência a glória de Deus. Verso que está falando. A plenitude de Cristo no templo de Deus que somos nós. Então, mais uma vez, os dons do Espírito são dados para equipar o povo de Deus, eu, você, todos nós aqui, e capacitá-lo a colocar em evidência a glória de Deus e não do homem, a glória de Deus, né? A plenitude de Cristo, porque se eu estou cheio do Espírito, eu estou glorificando, exaltando a Cristo que o enviou. Tá? No templo de Deus que somos nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Somente essa verdade já deveria confortar e encorajar os nossos corações diante dos conflitos da vida. O fato verdadeiro de que Deus habita em nós. Como Paulo percebeu e observou muito bem isso em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas estamos falando de capacitação, né? E o próprio Ferguson vai dizer que não há uma lista exaustiva dos dons do Espírito em qualquer uma das passagens do Novo Testamento. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? As listas que nós temos aqui em 1 Coríntios 12, Romanos, Efésios e até Pedro, são apenas uma amostra, né, das capacitações que o Espírito pode conceder à sua igreja. Ou seja, tem muito mais dons, né? Os que estão descritos aqui foram aqueles que foram percebidos na origem da igreja e até os tempos de Paulo. Mas há outros dons. Há outros dons. Porque nós temos um Deus que está dirigindo e distribuindo esses dons, e esse Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que de forma soberana distribui a cada um conforme ele quer. E ele, se é o doador dos dons, é o criador dos dons também. Percebe? Então, é isso que eu preciso destacar para vocês. Os dons, as capacitações do Espírito de Deus foram concedidos à igreja para que a igreja seja edificada para a glória de Deus, para evidenciar a plenitude de Cristo em nosso meio. Não é o homem que vai ser glorificado. Não é o homem que vai ser destacado. Quando isso ocorre, nós estamos encontrando um desvio, e desvio esse histórico, desde a eternidade. Quando o querubim da guarda recebeu tanto privilégio, tanto prestígio, e resolveu se rebelar, embora tenha recebido tanto privilégio, tanto prestígio. Ocorre com o ser humano hoje também. Não é diferente. Não é diferente. Né? Então, os nossos olhos não podem ficar apenas presos à aparência. Ali está tendo milagre, ali está tendo sinal, ali está tendo profecia, ali está levando muita gente ao engano. Eu não estou dizendo que todos esses lugares não são lugares de Deus. Claro que eu não estou dizendo isso. Mas que precisamos ter o quê? Prudência. E essa prudência passa pelo estudo da palavra de Deus. Não é pelo fato de ter uma multidão ocorrendo em determinado lugar, porque está acontecendo isso, aquilo, que é de Deus. Percebem? Então, como é que nós vamos discernir? Estudando a palavra de Jesus, nos deixou este exemplo. Né? Você enfrenta Satanás debaixo da autoridade de Cristo Jesus, obviamente, em nome de Jesus, mas usando a palavra de Deus. Ninguém vai ser imprudente, insensato de enfrentar Satanás sozinho, vai ser destruído, porque ele não é todo poderoso, mas é poderoso. E como é que a gente enfrenta? Como é que a gente resiste ao diabo para ele fugir de nós?
com a palavra de Deus debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Tá? Então, isso que é importante destacar. Então, o que eu quero deixar muito bem claro aqui, né? E essa é uma declaração não minha, mas de outros teólogos conservadores. Qual é a verdade? O fato de ter uma capacitação espiritual não significa que é espiritual, que é crente, que é salvo. Tá? Sim, Rosana, pode fazer a pergunta. Acho que eu até, não sei se eu já comentei isso com o pastor, eu congregava na Shalom, e logo no comecinho, né, muitos anos atrás, e uma vez foi um pastor coreano lá, e aí no final as pessoas foram lá na frente para orar, não sei o quê, e ele passava o paletó nas pessoas, as pessoas caíam. E eu fui me afastando, até o pastor que comentou comigo, você devia ter ficado para ver o que aconteceu. Eu fui me afastando, eu falei, porque eu não via, eu não via sentido naquilo. Cai para quê? Eu não vejo edificação nisso. O que o senhor me fala? Então, como eu falei para vocês, e afirmo novamente, o mundo espiritual não é como o mundo da matemática. Não existe exatidão. Né? Algumas vezes, as pessoas vão à igreja de forma fragilizada, psicologicamente fragilizada. Se estão nesse estado, podem estar sujeitas a qualquer situação. Não é? Se houver um líder religioso mal intencionado, ele pode manipular essas mentes fragilizadas, de tal maneira que elas vão fazer exatamente aquilo que ele vai querer que elas façam. Porque elas já são pessoas fragilizadas, emocionalmente fragilizadas. Então nós temos esse aspecto psicológico. Né? Então você vai ver isso de monte. Né? Gente que... E você vai culpar a pessoa? Não, a pessoa está em sofrimento, está em dor, está totalmente vulnerável. A culpa é do líder religioso. Pastor. Okay? Que ao perceber, um instante só, que ao perceber essa situação da fragilidade humana, ele acaba manipulando de forma tal que pode ocorrer isso que ocorreu, por exemplo, nesse culto. Sim, pode falar, Edson. Desculpa interromper, pastor. Então, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Se não poderia ser um aspecto, um tipo de encenação para que as pessoas que se achegam àquela igreja fiquem impressionadas e fiquem lá, né? E talvez esse líder religioso tenha a intenção, na verdade, de apenas encher a igreja dele. E aí ele faz exatamente isso que o senhor descreveu, que é fazer uso dessas pessoas que confiam nele para fazer exatamente o que ele pede, mas, de novo, é o coração mal intencionado, né? Exatamente. Então, veja, essa segunda alternativa que o Edson trouxe, né? Hoje você sabe que, infelizmente, o nosso meio hoje é chamado de mercado religioso. Por que é chamado de mercado religioso? Porque é uma concorrência, né? Um quer puxar o frequentador do outro, etc. E vão inventando uma série de estratégias, né? Que lembram muito o mercado, o mundo do mercado. Né? E você sabe muito bem, não preciso ficar aqui, que existem mega igrejas que contratam gente para se fazer de possuído, né, de possesso, que vão a esses cultos e fingem que são libertos na hora e depois no final tem um cachezinho lá. Infelizmente isso acontece. Né? Então nós temos esse segundo aspecto. O primeiro, psicológico, pessoas que vão ali fragilizadas e são manipuladas, né, psicologicamente por líderes mal intencionados. O segundo que o Edson colocou, que é uma encenação, né? Uma preparação ali para as pessoas acorrerem, não, aqui tem poder, porque aqui o diabo se submete, etc. e tal, mas há toda uma encenação. Mas também nós não podemos deixar de lado a possibilidade de ocorrer realmente um fenômeno religioso. Eu estava num culto lá na igreja onde eu participava, né? Um culto, uma tarde, né? Quem esteve aqui, vocês lembram da Tarde da Esperança, né? E foi lá um pastor, né? Um pastor de fora, né? Um pastor voltado para o avivamento, etc, etc, né? E ele pregou e
as pessoas se levantaram para receber a oração, aí 2 pessoas caíram. Uma de um lado e outra do outro lado. Aí ele virou para mim e falou assim, aquela caiu possessa e a outra caiu no espírito. Eu imediatamente fui na pessoa que havia caído, que ele havia indicado que teria caído no espírito, e quando eu cheguei lá, essa pessoa estava glorificando a Deus, no chão, chorando e glorificando a Deus. Fui na outra pessoa e a pessoa estava completamente possessa. Tivemos que, naquele momento, entrar em batalha espiritual. Agora, pensem vocês, eu tenho formação em teologia, eu tenho mestrado e doutorado em ciências da religião, as coisas deveriam ser racionais na minha cabeça, e estou diante de uma experiência como essa. Como é que ele conseguiu distinguir? Porque de longe, como é que você vai distinguir de longe, né? Porque as 2 pessoas caíram ao mesmo tempo. As 2 não caíram gritando, fazendo situações de... né? Não, caíram ao mesmo tempo. Aí ele diz, aquela caiu possessa, aquela caiu no espírito. Aí você vai lá e você confere que isso realmente aconteceu. Porque eu conhecia aquelas 2 pessoas. Eu sabia que aquelas 2 pessoas não estavam fingindo. Né? Então eu devo levar em conta assim, o mundo espiritual é um mundo complexo e a única maneira de se lidar com ele é estar agarrado à palavra de Deus. Né? Eu tenho que levar em conta que fenômenos religiosos, fenômenos sobrenaturais podem ocorrer sim, porque não está no meu controle. Está no controle de Deus, e Deus é Deus. Ele faz o que ele quiser. Né? É por isso que nós chamamos Deus de soberano. Ele faz o que ele quiser. Né? Eu não posso simplesmente pegar o Senhor Deus e colocar numa caixinha teológica e dizer é isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo. Não. Tem coisas que são muito claras, que a gente vai olhar e vai dizer, tá, a palavra de Deus está mostrando que não é verdade. Há outras coisas que nós vamos ter que deixar para o próprio Deus. A gente brinca muito, desculpa usar o termo brincar muito, mas nos seminários, já que nós estamos tendo um curso de teologia aqui, né, nos seminários nós usamos muito esse versículo que vocês também sabem de cor e salteado, Deuteronômio 29, 29, quando lemos: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas a nós, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas, aquilo que você não tem explicação, como é que você vai explicar? Pertencem a quem? Ao Senhor Deus. Mas tudo que foi revelado, está revelado aqui, unicamente aqui, não na boca do homem, mas na palavra de Deus, pertence a nós, para sempre, e aos nossos filhos. Para quê? Para que sigamos todas as palavras ou toda a vontade de Deus. Tá? Então, é nesse sentido que nós temos que lançar o nosso olhar para as coisas espirituais. Por que é que, por exemplo, no mundo de hoje, no mundo evangélico, se privilegia mais um dom do que o outro? Quando, ao abrirmos as listas de dons, principalmente lá em Coríntios, que estava dando tanto problema, 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, o apóstolo Paulo não vai colocar em primeiro lugar aquilo que hoje muitas igrejas colocam em primeiro lugar. Né? Então, 1 Coríntios 12, vamos lá, mais uma vez. Ele coloca na sua lista de dons, né? Eu vou ler a partir do capítulo 12, a partir do versículo 4. Há diferentes tipos de dons. Há diferentes. Não é um dom para todo mundo. Né? Não é um dom igual para tudo. Há diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. É o único Espírito. Há diferentes tipos de ministérios ou de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, há diferentes
capacitações, carismas, há diferentes tipos de serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Em outras traduções, há diferentes formas de realização de poder, de milagres. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, ele dividiu em três categorias. Carismas, dons, tudo do mesmo Espírito, serviços ou ministérios e obras poderosas. Mas é um único Espírito. Versículo 7. A cada um, não é de baseada, não é em série, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o quê? Ao bem comum. Que bem comum é esse? A edificação da igreja e a glória de Deus. Pelo Espírito, a um, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Há uma discussão para saber qual é a distinção entre sabedoria e conhecimento. Provavelmente, sabedoria está do lado prático e conhecimento do lado doutrinário. Então, a gente que sabe agir de forma prudente na vida, porque é um dom do Espírito de Deus para a edificação da igreja, e a gente que conhece muito bem a doutrina, conhece muito bem a sã doutrina, né? Desculpa, Rosana, mas para mim está tudo bem. Todos estão me ouvindo? Beleza? Faço um sinal de sim. Ok? Ok. Então, conhecimento ligado à doutrina, sã doutrina, sabedoria, a parte prática, né? A outro, fé, pelo mesmo Espírito, não é a fé salvífica, não é a fé da salvação, é aquele tipo de fé, um dom de fé que é concedido pelo Espírito a certas pessoas, que dão a essas pessoas a certeza, a convicção de que certos milagres vão acontecer, essa pessoa não tem dúvida nenhuma e isso acontece. E aquela obra acontece, aquele milagre acontece. É uma espécie de dom. Não é a fé da salvação. Todos nós temos a fé salvífica. Caso contrário, nós não seríamos crentes. Mas existe uma espécie de fé, de um dom de fé concedido pelo Espírito, que faz com que a pessoa participe de forma ativa em um milagre. Tá? É aquela pessoa que dá certeza de que tal milagre vai acontecer. Ela participa ativamente do milagre. Por exemplo, pelo mesmo Espírito, há outro dons de curar pelo único Espírito. Dons de curar. Isso aqui. Então, as pessoas que são usadas como instrumentos de Deus para promover cura nas 3 áreas: física, emocional e espiritual. Tá? Quando a gente fala de dons, são pessoas, ou pessoas que têm esses dons, são pessoas onde regularmente essas coisas acontecem. Tá? Não é de vez em quando. Né? Por exemplo, desculpa a referência pessoal, mas eu já fui em um lugar onde orei e houve a cura. Mas eu sei que eu não tenho dom de cura. Eu não tenho esse dom. Mas porque eu era o único representante de Deus naquele momento, o Senhor me usou. Agora, aquele que tem o dom de cura, isso regularmente acontece. Entenderam? Isso não é de vez em quando, né? Regularmente acontece. Não é todo dia, né? Mas muito mais do que, por exemplo, comigo. Eu eventualmente pode acontecer alguma coisa. Né? Eu já orei por pessoas e elas foram curadas e outras morreram. Né? Então, eu já tenho certeza que eu não tenho esse dom. Né? Mas as pessoas que têm esse dom, regularmente isso acontece. Os dons de curar, os dons do conhecimento, os dons de sabedoria, né? Como ele está colocando aqui. Há outro poder para operar milagres. Né? O poder não está na mão dele, mas ele é usado de uma maneira tal por Deus que o milagre acontece.
né? A outro, profecia. E a profecia aqui, nós vamos deixar para outra aula, para falarmos sobre profecia, porque profecia não é apenas descobrir o futuro, não é isso. Profecia vem de profetes, no grego, nabi ou navi, no hebraico, e significa porta-voz. O porta-voz de Deus. Tá? Mas a gente vai falar. A outro, discernimento de espíritos, é esse aqui, esse dom que eu falei para vocês, né? De saber exatamente o que é de Deus e o que não é de Deus. Dom essencial para a igreja hoje. E aí que vem, né? Depois dessa lista aqui que eu estou lendo, aí que vem a outra, variedade de línguas. Olha em que lugar que coloca Paulo o dom de línguas. Ele não coloca em primeiro lugar. Ele coloca outras coisas em primeiro lugar, outros dons em primeiro lugar. E ainda outro, interpretação de línguas. Não é tradução de línguas, é interpretação de línguas. Nós vamos falar sobre isso depois. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e prestem atenção. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não é como eu quero, é como ele quer. Percebem? Então, vejam, é fundamental, portanto, que tenhamos isso em nossa mente. Os dons foram concedidos, são concedidos por Deus para que a igreja seja edificada, para que o nome de Deus seja glorificado e para que se evidencie a plenitude de Cristo em nós, sendo nós templo do Espírito de Deus. Tá? Sempre que um dom, né, ou uma pessoa que manifestar esse dom, lançar glórias para si mesma, nós voltamos para Mateus capítulo 7. Pelo fruto vocês conhecem a árvore. Tá? Então prestem muita atenção. Multidão não significa nada. Multidão não significa nada. Ali está acontecendo isso, não significa nada. Lembrem-se, infelizmente, o diabo se disfarça em anjo de luz. Tá ok? Infelizmente. Mas vai dizer agora que todo lugar agora não é de Deus? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para vocês terem prudência, terem discernimento, para não correr atrás de vento de qualquer doutrina. Mas sejam prudentes e sensatos, como foram os crentes em Bereia, Atos 17. O apóstolo Paulo estava pregando, apóstolo Paulo, não é Kenji, apóstolo Paulo estava pregando aos crentes bereanos, e o que é que o texto diz? Que eles conferiam nas escrituras tudo o que Paulo estava pregando. Peraí, Paulo, o que você está dizendo aqui? Peraí. Ah, sim, tá certo. Que mais? Não, peraí. Ah, não, tá certo. Eles estavam conferindo tudo quanto Paulo estava ensinando, pregando. Essa disposição que nós devemos ter, em especial a questão dos dons. Eu vi rapidamente aqui, alguém está querendo... Adriano, quer fazer pergunta? Pastor, quero Sim. falar a respeito de... uma vez o senhor fez uma pregação e eu escutei uma coisa muito assim, que me esclareceu a respeito de dons. O senhor falou assim, como é que você faz para reconhecer se aquilo é um dom para você? Porque você vai fazer aquilo com facilidade. Você vai perceber que você tem uma habilidade nata e vem fácil para você aquilo. Queria que o senhor falasse sobre isso, até para esclarecer para outras pessoas também. Perfeito, obrigado, Adriana. Então, como é que eu descubro o meu dom? Né? Então, uns anos atrás, veio um ministério lá de Fortaleza, Ceará, obviamente inspirado por uma igreja norte-americana, chamada Rede Ministerial. Né? Pessoas certas, fazendo as coisas certas no lugar certo. Né? Era a Rede Ministerial. Então, eles tinham ali um inventário onde você respondia uma série de perguntas, uma série de questões, e aí ele tinha ali uma tabela de pontos, tal, e aí você descobria qual era o seu dom. Tá? Então você tinha que responder as perguntas ali, tinha uma pontuação, no final da pontuação te mostrava qual era o seu dom. Eu creio que não precisamos chegar a esse ponto. Sabe como é que você descobre o seu dom? Trabalhando na igreja. Trabalha na igreja.
Em todas as áreas. Trabalha. Aquilo que você perceber que é muito fácil para você fazer, que te dá prazer, que não... Enfim, você tem uma satisfação, né? Você não... Muito provavelmente é o dom que Deus lhe concedeu. Por exemplo, quando eu comecei a buscar meus dons, eu trabalhei em todas as áreas da igreja. Eu só não fui presidente das mulheres, mas o resto eu fiz tudo, né? Ok? Eu fui trabalhando e fui vendo que certas coisas não tinha nada a ver comigo. Eu não conseguia, né? Por mais que eu me esforçasse, aquilo era muito difícil para mim. Mas outras coisas, puxa, era um prazer, era uma satisfação. Eu fazia aquilo lá, né? Que foi, no caso, o ensino. Né? O ensino. Eu comecei a lecionar na escola bíblica dominical, depois de ter passado perrengues em outros ministérios, e de repente eu falei, opa, acho que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu acho que eu tenho alguma tendência para isso, alguma inclinação para isso. Dali eu fui para a faculdade teológica para estudar, para me preparar melhor. Não fui atrás da faculdade para ser pastor, quero deixar isso muito bem claro. A minha ideia não era ser pastor, a minha ideia era me preparar melhor para o ministério de ensino, né? Que Deus acabou me empurrando, né? Estava lá mesmo, ele acabou me empurrando e acabei me tornando pastor. Mas o ensino foi, sem dúvida nenhuma, o caminho que me levou ao ministério. Mas eu entendi que trabalhando, né, no ensino, eu encontrei o meu dom. Qual é a diferença entre dons e talentos? Alguém está perguntando. O talento é natural. Alguém pode ser um excelente musicista, né? Nós temos a Simone, por exemplo, violinista, né? Alguém pode ser excelente, um virtuoso, né? Sei lá, né? Mas o que distingue um dom de um talento é que o dom, além de ser um revestimento do Espírito de Deus, uma capacitação do Espírito de Deus, ele tem o único propósito: edificar a igreja de Cristo. Então, um guitarrista, sei lá, eu nem vou falar o nome de um guitarrista que eu acho, né, porque vocês vão descobrir minha idade, mas assim, um guitarrista, né, Jimi Hendrix. Para com isso, para. Ele era talentoso. Jimi Hendrix, Eric Clapton, quem quer que seja, talentoso, mas é para o mundo. Não é para Deus, é para o mundo, é para a sociedade. Não é para Deus, não é para edificar a igreja, não é para glorificar a Deus, não é para manifestar a plenitude de Cristo, evidenciar a presença do Espírito de Deus na sua vida. É para o mundo, é para show, é para espetáculo. Agora, o mesmo músico, eu gosto muito do João Alexandre, né? O mesmo músico, com a mesma expertise, um virtuose, né? Ele toca violão de qualquer jeito, deitado, sentado, mas está glorificando a Deus, está edificando a igreja. Aquele talento agora é revestido pelo poder do Espírito de Deus, de modo que agora se torna um dom por conta do seu propósito. Qual é? O de glorificar a Deus. Está aí a diferença. Pastor, o propósito, sim? Posso fazer um comentário que acho que fala muito com o que você acabou de dizer. Sim. Quando eu me batizei e passei a... Bom, a maioria das pessoas não me conhece, né? Eu sou o Edson, mas eu tenho 27 anos já, mas quando eu me batizei eu tinha 23, 24, e eu comecei a frequentar o grupo de jovens, né? E eu percebia que os jovens, eles tinham, infelizmente, uma inclinação a buscar, por exemplo, muito o ministério da música, né? Ministérios que te colocam mais em evidência, né? E de uma forma que eles achavam agradáveis a eles, né? Então, hoje eu entendo, na época eu não entendia, eu também era um desses, né? Então, hoje eu vejo que aí fica
esquece aquela coisa, né? O que Deus quer de mim, né? Como Deus quer que eu o glorifique, né? E aí aquele abismo entre a gente falar, eu vou aceitar, não é o dom que eu gostaria de tocar muita guitarra e etc, mas eu vou servir dessa forma por amor a Deus e aí você se torna realmente feliz e completo porque é a vontade dele, né? Ela é perfeita e boa. Era só isso. Exatamente isso. Na hora que você descobre o seu dom, você vai descobrir, trabalhando na igreja, você vai descobrir que o seu dom vai produzir resultados. Que resultados são esses? Edificação da igreja. Como? Pessoas virão a Deus a partir do dom que você recebeu da parte de Deus. Deus vai ser glorificado, exaltado a partir dos dons que Ele concedeu a você. Você vai provar que é templo do Espírito de Deus a partir dos dons que Ele concedeu a você. A partir desse momento você vai encontrar plena satisfação. Talvez não seja aquele dom que você gostaria de ter, né? Por exemplo, sei lá, eu queria ter o dom de línguas, enfim, né? Mas eu não tenho. Mas eu tenho o dom do ensino, mas eu tenho o dom do socorro, mas eu tenho o dom da administração, mas tem vários outros dons. Pastor? Sim. Simone, Sim, então Simone. há vários outros dons, além dos que estão aqui discriminados em 1 Coríntios 12. Por isso que eu falei em talentos e dons. Porque eu não sabia se eu considerava a área musical, que eu tanto amo, como um dom ou só um talento. Mas então há vários outros fora os que estão aqui citados. Exatamente, exatamente. E você pode ter o talento musical e a partir do momento que você usa o seu talento, vamos assim dizer, para a glória de Deus, ele não se torna mais um talento, ele já é revestido pelo poder do Espírito de Deus, porque o propósito é glorificar a Deus e se torna então um dom. Então ele vai capacitar você mais ainda. Por exemplo, você faz parte do grupo de Davi. Davi, o rei Davi. O que Davi fazia? E a partir da música de Davi, ele exorcizava o espírito imundo que estava em Saul. Sim. Não é mesmo? Né? Claro. Pegaram Davi, toca aí. Eu tenho certeza que Davi tocava a sua harpa e cantava os seus salmos para acalmar aquele louco do Saul. É um dom. Sim, é. Né? Um dom. Verdade. Okay? E falando em música e dom, Margarete, você está aí? Ah, eu quero ouvir. Margarete? Cadê a Margarete? Estou aqui, sim. Obrigado, Margarete. Então, a Margarete vai nos brindar, provando para vocês, né, o dom da música. Para quem não sabe... obrigado, Margarete. Para quem não sabe, ela está assistindo a aula dos Estados Unidos, tá bom? Conhecemos a Margarete há muito tempo, há muitos anos, e nós louvamos a Deus por sua vida, Margarete. Se você puder, então, nos brindar com isso, com o cântico da Margarete, nós vamos estar encerrando a nossa aula de hoje. Por favor, e aí, Margarete. Temos aqui, hoje eu estou em Ohio, em Cincinnati, na casa do meu sobrinho, e eu estou passando o fim de semana aqui, e eles acompanharam o estudo e nós discutimos aqui algumas coisas juntos. Então, nós temos aqui a Miriam e o Renan. Muito bem, muito bem. Bem, espero que tenham gostado. Bastante. Amém, obrigado. O pastor falou exatamente um autor que eu gosto muito, compositor que eu gosto muito, João Alexandre. Eu vou cantar uma música do João Alexandre. E essa música é muito linda porque ela fala exatamente sobre isso, né? Nós temos falado sobre os dons e eles estão muito conectados com a dependência de Deus. Nós dependemos do poder de Deus para nos usar. E eu gosto muito dessa música porque ela é composta sobre o Salmo e é um salmo também que eu amo muito, medito muito nele para o meu próprio estilo de vida, né? Para o meu próprio estilo de vida. Então eu vou cantar essa música que chama Onde Eu Estiver e ela é baseada
Peraí. Vamos organizar aqui, que eu arrumei um playback aqui que eu achei. Salmo 139. Do Salmo 139, tá bom? Amém. Dá para ouvir bem aí? Amém. Que a gente possa meditar nesse salmo e realmente deixar Deus nos usar em tudo isso. Onde eu estiver, mesmo sem saber, tu estás no meu assentar, no meu levantar. Tu estás nos meus pensamentos, no meu caminhar. Tu, Senhor, me cercas, põe tua mão sobre mim, põe tua mão sobre mim, Senhor. Se eu subir aos céus ou descer no fundo de um abismo, se nas dessas trevas tentar me esconder, tu estás para onde fugirei, Senhor. Se o teu Espírito estará onde quer que eu for, onde eu for, estarás, Senhor. Eu te louvarei, pois tu me formaste, Senhor, e as tuas obras são maravilhosas. Eu sei, parecia em mim algum caminho mau. Sondai, conhece o meu coração e guia-me pelos caminhos que são teus, Senhor. Possamos meditar nisso todos os dias, ter essa dependência de Deus e deixar Deus guiar para os caminhos que são deles. Amém. Amém.